Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. Bom, e o ministro do Supremo, André Mendonça, autorizou a defesa do Lulinha a acessar o inquérito da Polícia Federal sobre a fraude no INSS. O filho mais velho do presidente Lula é citado nas investigações como suposto sócio oculto do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A suspeita de que ele teria recebido uma mesada de R$300 mil. As menções ao nome de Lulinha aparecem em documentos obtidos a partir da quebra de sigilos de pessoas ligadas ao lobista, que está preso desde o ano passado. A pedido da Polícia Federal, André Mendonça também autorizou a quebra do sigilo bancário do empresário. Em nota, a defesa de Lulinha afirma que não tem envolvimento com fraudes no INSS e que vai prestar todos os esclarecimentos ao Supremo. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Acerta o ministro André Mendonça ao dar ali acesso à defesa de Lulinha, o inquérito que investiga ali toda a fraude, né, a farra do INSS? Boa noite, Paula. Boa noite, Marina. Bem-vinda. Marcília, Ana, todos que nos acompanham. O ministro André Mendonça está deixando claro, inclusive ao colega dele de Supremo, o ministro... Gilmar? Não, perdão, me fugiu agora. Alexandre de Moraes. Você veja que coisa nós falando do Alexandre com tamanha frequência. Esquecemos uma vez dele. Pois é. É bom. Sabe o que é? Talvez porque esse gesto do ministro André Mendonça é tão oposto ao que praticou o Alexandre de Moraes durante todo o tempo. Claro, se a defesa não tiver acesso, ela não consegue defender o cliente dela. Há momentos do processo em que o juiz pode segurar uma informação na investigação, que ainda está em sigilo, tudo bem, mas isso não pode perdurar para sempre. Então, nós estamos vendo aqui o oposto do que praticava o Alexandre de Moraes. O André Mendonça diz, os advogados querem saber como é que o cliente dele está sendo citado, tudo bem. Em algum momento vão ter que apresentar a defesa mesmo. Então, já temos um avanço nisso. Isso é um avanço institucional no país e ele não é pequeno diante dos abusos e arbitros com os quais fomos obrigados a conviver, porque parte do Brasil, parte da sociedade, da imprensa, achou que o Alexandre de Moraes podia fazer qualquer coisa para, abre aspas, salvar a democracia. Nunca nos esqueçamos deste fato. Este país estava vivendo um estado de exceção pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Esse é um fato. Não está mais vivendo por uma defesa, por um juízo técnico do gabinete do ministro André Mendonça. Inclusive, nós estamos falando agora do Lulinha, o filho do presidente, cujos advogados terão acesso ao processo para se manifestarem posteriormente. Isso chama-se democracia, direito à ampla defesa, ou seja, devido processo legal. No mais, só para pegar um gancho do assunto anterior, que ninguém também duvide, porque as pessoas sabem o que aconteceu. Houve roubo de aposentados. E os sindicatos descontaram, sobretudo, muita coisa de aposentados durante, sobretudo, os 2 primeiros anos do governo Lula, quando o crescimento foi exponencial. E esses sindicatos e entidades eram todas muito próximas, ou quase todas muito próximas ao lulopetismo, ou seja, à esquerda, ao PT. Tradicionalmente eram próximas. O PT e o governo nunca quiseram essa investigação da CPMI e do INSS. Tanto que votaram contra lá e tentaram agora barrar, inclusive, a quebra de sigilo do Lulinha. O Randolfo Rodrigues, o senador, dizer que não vai judicializar é porque sabe que perdeu o privilégio que tinha com o ministro amigo no Supremo Tribunal Federal. Não é nenhuma benesse por parte dele. E Alcolumbre perdeu essa. Porque se ele tivesse, e se ele visse alguma chance de continuar com isso, levando-se em conta o histórico do Alcolumbre, ele teria continuado. Como ele percebeu que, digamos, o cerco se fechou, então ele disse assim, não vou anular o resultado da sessão da CPMI, que quebrou o sigilo de muita gente, entre as quais o filho do presidente Lula. Ou seja, tem ventos novos no país. E são bem melhores dos que os quais a gente estava, digamos, sendo vítimas até outro dia.
Bom, eu vou trazer aqui, quero ouvir Marcília e a Marina a respeito, uma estratégia da defesa do Lulinha, que disse pretender sustentar que o nome do empresário teria sido utilizado sem autorização pela lobista Roberta Luxinger em negociações com o Careca do INSS. A defesa também pretende atribuir responsabilidades ao sócio de Lulinha, Calil Bittar, e à publicitária Daniele Miranda Fonteles, para reforçar que o seu nome foi usado para abrir portas, mas sem o seu consentimento. Essa informação foi publicada pelo Metrópolis, Marcília, que essa seria a estratégia da defesa, claro que negou essas informações, mas aí o próprio Metrópolis traz uma série de informações de que a defesa já tinha negado, por exemplo, que o Lulinha conhecia o Careca do INSS. Disse que era fake a informação. E depois tivemos a confirmação da viagem, né, de Lulinha com o Antônio Carlos Camilo Santana. Agora, Marcília, antes de te ouvir, a gente resgatou um vídeo do Lula, porque até a Marina lembrou da conversa que pai e filho teriam, né? O Lula dizendo você tem que admitir o seu erro. E aí teve uma fala do presidente Lula, do final do ano passado, inclusive, ele dizendo que quando se comete um erro, a primeira coisa que tem que fazer é buscar um culpado. Vamos acompanhar. Quando você cometeu um erro, você tem que encontrar o culpado. O sucesso do político é ele, a hora que tiver uma coisa errada, ele tem que anunciar um culpado imediatamente. Mas quando as coisas dão certo, você não pode correr para o abraço sozinho. Por quê? Porque o acerto das coisas que estão acontecendo no Brasil, ela se deve ao aprendizado que nós tivemos ao longo de muitos anos. Esse vídeo de dezembro do ano passado, Lulinha aprendendo com o pai. Como se faz? É aquilo, filho de peixe, peixinho é. A gente, veja, só faltou aqui Filho de Lula, Lulinha filho de Lula, Lulinha é. Não, sem dúvida alguma. Até quando a gente comentou esse vídeo dele com o pai, eu fiquei imaginando, eu queria ser uma mosquinha para ver a cena de verdade, não a cena que o Lulinha contou, né? Pai, imagina só, pai, o Lula, né? Se você cometeu um erro, meu filho, admita, porque a verdade é que é importante. Imagina só, o Lulinha estaria rindo às escâncaras, até porque ele não sabe o que é escâncaras, se ouvisse um negócio desse do pai, né? Provavelmente a conversa foi, filho, você tá sujo aí, que nem puleiro de canário, pau de galinheiro, some rápido do país, porque papai não pode. Papai não pode sair fora, mas você ainda está em tempo. Deve ter sido essa a conversa, não tem a menor dúvida. O que, dentro desse cenário, a gente também precisa entender é que os advogados fazem o que é possível, né? Aqui é malabarismo, muito mais do que qualquer outra coisa. A admissão, né, o jogar a culpa em outras pessoas é uma estratégia do Lula de antiga data. Ele fez isso na Lava Jato, ele fez isso com o Triplex, ele fez isso com o Pedalinho, com o sítio de Atibaia, ele fez isso com tudo. A vida inteira do Lula foi jogar a culpa nos outros. Ele nunca assumiu a culpa de nada. Tudo o que acontece no país, ele disse que ele que fez, né? Foi ele que fez. Ele causou todo o bem do país que existe, todo o mal. A culpa não é dele, a culpa é dos outros. Tem um amigo... Até a ex-mulher, né? Até a ex-mulher. Tem um amigo responsável e assim por diante. A gente até brincou aqui que em algum momento eu ainda espero ver o Lula dizer que o filho dele é de um amigo, né? E não dele próprio, ou quem sabe até o filho dele seja do Bolsonaro. Opa, meu filho talvez seja do Bolsonaro se ele cometeu um ilícito, porque é sempre essa a saída do Lula. Sempre a culpa é do amigo, sempre a culpa é do outro, sempre a culpa é do Bolsonaro. Não teve nenhum outro tipo de defesa. Os advogados talvez pudessem ser um pouco mais criativos que o próprio Lula. Essa não é a estratégia dos advogados, essa é a estratégia do Lula. E agora os advogados têm que comprar essa estratégia do Lula que está sendo emprestada ao Lulinha. Vamos ver até onde que isso se sustenta de pé. Eles podem, óbvio, agora dizer que a culpa é desse, a culpa é daquele, mas quando você quebra o sigilo e descobre, essa é a grande sacada da quebra de sigilo, e descobre de onde saiu o dinheiro, para onde foi,
com certeza não foi para o bolso de um amigo, com certeza não foi para o bolso dessa ou daquela pessoa, com certeza foi para o bolso dos envolvidos e que são os seus familiares. A gente viu o Frei Chico envolvido, a gente está vendo o Lulinha envolvido, a gente viu a nora do Lula envolvido. Muito difícil que eles justifiquem que esse dinheiro não tenha chegado aos bolsos que nós sabemos que chegar. Bom, e a CPMI do INSS ouviu ontem a ex-secretária do Careca do INSS. Aline Bárbara Mota de Sá Cabral confirmou que tinha acesso ao cofre da empresa ligada ao empresário para compra de insumos. Ao ser questionada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, sobre a retirada de dinheiro em espécie e a entrega de malotes ao motorista, ela informou que não se recordava dos fatos. Em um momento no início da fala, a senhora disse que não se lembrava de ter entregado dinheiro ao motorista. Mas mais tarde disse que o Careca teria orientado a levar dinheiro ao motorista. Então, a senhora não lembra ou lembra e levou dinheiro ao motorista? Eu não me lembro com certeza. Eu não entendi. Não me lembro com certeza. Então, quer dizer que com certeza a senhora não se lembra, então? Não, eu não me lembro. Eu não me lembro de fato se fiz ou se não fiz. Eu não me lembro. O relator me disse que eu fiz. Mas eu não me lembro. Fala assim, eu me lembro de ter feito isso? Não me lembro. Não lembro, Marina, é um festival de amnésia seletiva nessa CPMI do INSS, mas é bom que pelo menos os integrantes da comissão podem expor, né, algumas questões e algumas hipocrisias que estão ocorrendo aí nesse caso. Pois é, o depoimento dela foi inteiro assim, não sei, não me recordo, não me lembro. Agora, é muito interessante porque se você for ver o advogado dessa ex-secretária do Camilo Antunes, do Careca do INSS, é do mesmo escritório que defende o Careca. Então, assim, tem alguma coisa aí, o Careca tem algum interesse, obviamente, também no que ela vai dizer, porque é o mesmo escritório. E, pasmem, é o escritório da Daniela Galvão, que é namorada do José Dirceu. Então, o que a gente está falando aqui é que quem está defendendo tanto a ex-secretária quanto o Careca do INSS é simplesmente a namorada do Dirceu. Aí a gente pega os outros, tudo que a gente está vendo, porque, nunca vou esquecer também, tem uma outra fala boa do Lula, né? Quando estourou esse escândalo do INSS, ele disse que era tudo culpa das quadrilhas dos governos passados, né? Das quadrilhas dos governos passados. Aí você vai lá olhar quem é que está envolvido em tudo isso. A gente está vendo agora o Lupe, que era o seu ministro da Previdência, delatado. A gente viu também o ex-presidente do INSS preso. Preso porque disseram que recebeu uma mesada de R$250 mil. A gente acabou de ver 2 funcionários públicos do alto, né, escalão ali do Ministério da Previdência, que também presos, fizeram delação e delataram quem? Lulinha. E a gente está olhando agora, sem falar no Frei Chico, sem falar que os descontos, né, quadruplicaram ali desde que Lula chegou ao poder, sem falar que a gente sabe muito bem que todas essas associações estão cheias ali de pessoas ligadas, obviamente, aos partidos de esquerda. Então, é isso, assim, chegou um ponto, é inacreditável, a pessoa ir até ali, ir até uma CPMI, agora, e com uma tranquilidade, não sei, não me lembro, agora parece que as coisas estão mudando, né? A gente viu que, olha, gente, é o que eu falo, né? Parece até, a Ana sempre lembra aqui da questão do Trump, que foi por meio centímetro, né, que a bala não pegou. Eu fico pensando o que seria dessa CPMI se não fosse André Mendonça, né? O que seria se por acaso tudo que está acontecendo do Banco Master, depois que saiu ali da relatoria do Toffoli, não tivesse caído com o André Mendonça. Então a gente está vendo que agora muita coisa está vindo à tona, porque é só colocar um ministro no STF que realmente esteja interessado em punir os culpados. A gente simplesmente esqueceu do que é isso, mas
está ele lá. Então, apesar de tudo isso que está acontecendo na CPMI, eu vejo que a Polícia Federal está, sim, conseguindo conduzir as investigações de maneira apropriada, porque acaba que quem está conduzindo isso lá no STF é André Mendonça. Agora a gente fala sobre o conflito no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o Irã quer voltar a negociar um acordo nuclear, porém, segundo Donald Trump, é tarde demais. Numa rede social, o republicano declarou o seguinte: a defesa aérea, a força aérea, a marinha e a liderança deles acabaram. Eles querem conversar, eu disse, tarde demais. E mais cedo, durante entrevista coletiva, Trump sugeriu nomes para a sucessão de Ali Khamenei e como ele enxerga o futuro no Irã. Reza Pahlavi, is he an option at all in your mind? I guess he is. Some people like him, and we haven't been thinking about too much about that. It would seem to me that somebody from within maybe would be more appropriate. I've said that. He looks like a very nice person, but it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person. But we have people like that. We have people that were more moderate. You know, these were radical lunatics, and you know what they get? They get nothing. All they do is kill people. Bom, hoje é o 4º dia da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. O conflito começou depois de bombardeios em Teherã que eliminaram o ditador Ali Khamenei e outras autoridades iranianas no último sábado. Desde então, o Irã tem realizado ataques de retaliação contra Israel e contra países do Oriente Médio que abrigam bases americanas. Ontem, o Departamento de Estado dos Estados Unidos orientou que cidadãos americanos deixem 14 países do Oriente Médio por causa de riscos à segurança. Hoje mais cedo, o exército de Israel fez um ataque aéreo no prédio da Assembleia dos Peritos do Irã, órgão responsável por escolher o próximo líder supremo do país. A informação foi divulgada pela imprensa israelense e pela agência estatal iraniana. Até o momento, há informações conflitantes sobre o número de presentes no local. O jornal The Jerusalem Post informou, com base em fontes do governo israelense, que os 88 ayatollahs que compõem a Assembleia estariam presentes no momento. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Conflito no Oriente Médio chegando aí ao seu 4º dia. Donald Trump diz que essa guerra pode se estender por mais 4 a 5 semanas, vários pontos, porque a cada momento temos atualizações em relação a esse conflito que está se espalhando pelo Oriente Médio, Ana. Mas eu queria te ouvir em relação à popularidade de Donald Trump. Como é que os americanos estão enxergando essa ação militar? Há apoio ao governo em relação a essa ação contra o Irã, Ana? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, meus queridos amigos aí em São Paulo, no estúdio. Boa noite à nossa audiência. Paula, vamos lá. A grande preocupação que a gente sempre fala é em relação a boots on the ground, em relação à população americana, ou seja, soldados, tropas nesses lugares, operando em guerras longe daqui dos Estados Unidos. Mas é impressionante, cada dia que passa, é o que você falou, a cada 5, 10 minutos é uma informação nova, é uma coletiva do Donald Trump, é uma coletiva do Pete Hegseth, é uma coletiva do Marco Rubio, coletivas também dos generais que estão comandando essas operações, falando também de alguns pontos que eles podem falar sobre a inteligência. E aí você vê que há uma superioridade, assim, absurda. Então, o Donald Trump fala em 4, 5 semanas, mas que eles já estão à frente da agenda de operações, do plano que eles tinham em mente, e pode ser que isso acabe antes, né? Por exemplo, a marinha iraniana já não existe mais, os 11 navios iranianos todos já foram eliminados, né? Já estão todos afundando para o fundo do mar. Agora, é preciso acompanhar o desenrolar, Paula. Uma guerra, a gente sempre tem que ter a honestidade intelectual de fazer a leitura do momento, da leitura
o de ontem que se junta com hoje, dos últimos 4 dias, desde os ataques de sábado até aqui. O que pode acontecer amanhã, a gente realmente não tem como a gente adivinhar, até porque na guerra depois, aquela guerra dos 12 dias entre o Hamas e Israel, logo depois em que Donald Trump entrou para tentar aquele acordo de paz, Israel tentou cruzar um pouco a linha do que havia combinado com Donald Trump, e Donald Trump ficou chateado com Benjamin Netanyahu e disse numa coletiva aberta para todos os jornalistas: eu já falei que não é para fazer isso. Ou seja, para todos aqueles que sempre disseram que Donald Trump é um senhor das guerras, é um senhor das armas, é o contrário, ele demonstra força para evitar outras guerras maiores. Até agora, Paula, a popularidade, para responder a sua pergunta, a popularidade e a aprovação do Donald Trump nesse contexto Irã está impressionantemente alta para o contexto bélico como um todo, né? A possível entrada em um conflito que pode demorar muito mais. Uma pesquisa recente de ontem de manhã, hoje é terça, ontem, segunda-feira, uma pesquisa mostrou que 54% dos americanos aprovam até aqui essas operações do Donald Trump. O que está ajudando, Paula, é esse número não cair, já que os americanos não queriam mesmo que a nação entrasse em novas guerras, é a quantidade de entrevistas do Rubio, do Pete Hegseth, de generais do próprio Donald Trump, mostrando uma transparência. Eles não deixam de responder nenhuma pergunta, a não ser aquelas perguntas relacionadas com as operações. Então, isso está deixando a população americana mais tranquila. Eu estava, desde ontem, na verdade, desde sábado, já montando o programa especial de sexta-feira, o de leste a oeste, que nós vamos fazer um especial sobre o Irã e essa primeira semana, e já tem coisas de ontem que já ficaram para trás, que já estão velhas. Então, imaginem vocês até sexta. Tudo está desenrolando de uma maneira impressionante. Agora, para finalizar, Paula, o recado de Donald Trump é muito enfático para o mundo. Eu avisei, eu conversei, eu avisei, eu chamei para a mesa, eu avisei novamente, eu conversei mais uma vez, não tem acordo? Então eu vou decidir, porque, como o Piotr muito bem colocou no artigo dele, é um xerife hoje do mundo necessário. Para um mundo multilateral que tentou o apaziguamento através de acordos diplomáticos que não chegavam em lugar nenhum, o xerife chegou. Deixa eu trazer a nota do Ministério das Relações Exteriores do Brasil para a gente repercutir aqui também com a nossa audiência. A nota de agora há pouco, 18 horas e 23 minutos, foi publicado no site do Itamaraty. O governo brasileiro acompanha com grande preocupação a extensão do atual conflito no Oriente Médio para o Líbano, com o lançamento de projéteis pelo Hezbollah contra Israel e os ataques israelenses contra o território libanês, incluindo a região de Beirute. Ao condenar essas ações, o Brasil apela às partes pela cessação imediata das hostilidades e insta ao cumprimento integral do acordo de cessar-fogo de 27 de novembro de 2024 e da Resolução 1701/2006 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não há registro de nacionais brasileiros entre as vítimas dos ataques. As embaixadas do Brasil no Líbano e na região mantêm contato com as respectivas comunidades brasileiras e disponibilizam recomendações nas páginas eletrônicas e mídias sociais. Você volta a ter uma certa guerra fria aí quando a gente fala de Estados Unidos e China, duas superpotências. E aí qual que foi sempre o papel do Brasil? O papel do Brasil foi ficar neutro nessa história toda, porque você reconhece que em briga de cachorro grande você é um chihuahua, você não deveria, né, fazer nada, você fica quietinho. E essa foi sempre a postura do Brasil. Só que desde que o Lula voltou ao poder, ele, de fato, ele tem adotado
adotado uma postura completamente diferente, né? Ele tem, quando a gente vê, se aliado ali, de fato, a esses ditadores. Inclusive, uma coisa interessante são os próprios BRICS, né? Quando a gente olha ali a intenção de entrar aos BRICS, tinha ali, sim, claro, a China, porque é hoje a segunda maior economia do mundo, você tem a Índia, que é o país emergente que mais cresce no mundo, a África do Sul, ali importante dentro dos países africanos, a Rússia, que também é um país grande, né, um emergente super importante, inclusive pelos insumos que nós temos que importar da Rússia, mas parava por aí. Desde que o Lula entrou, teve uma grande expansão, inclusive trazendo o Irã para dentro dos BRICS. Então, é uma mudança geopolítica importante. Outra coisa, ao mesmo tempo que o Brasil dava, sim, importância devido aos BRICS, ele fez de tudo para entrar na OCDE. Né? Então, por quê? Porque tinha esse alinhamento também à Europa para não ficar tão dependente da Ásia, como somos hoje, né? Metade de tudo que a gente exporta vai para a Ásia. Então, o Brasil, ele sempre nesses conflitos, ele era visto de certa forma como um porto seguro, né? Alguém que não vai ser tão afetado, porque tinha uma política ali de não se meter. O que a gente tem visto dentro das declarações, desde que o Lula assumiu, são outras. O Lula já é persona não grata em Israel, fez com que o BRICS... Aliás, todo mundo colocou a culpa nele, naquela história de que ter uma moeda dos BRICS... O russo disse não, foi ideia do Brasil. Então, trouxe o Irã para dentro dos BRICS. Claramente, ali saiu em apoio de Maduro, foi um dos primeiros a vir visitar, uma das primeiras autoridades a ser, né, ter o tapete vermelho aqui no Brasil, estava muito preocupado com o destino do Maduro. Condenou o primeiro ataque a Israel, agora o segundo também. Então, isso tudo é muito complicado. E no caso do Irã, mais ainda, por aquilo que o Piotr falou. Quando a gente pensa no Irã e de todo o problema que o Irã se transformou para o mundo, né, como o principal, vamos dizer assim, financiador, treinamento de núcleos de células terroristas, mas que começa a ser um grande problema e uma grande ameaça para a sua própria população, antes de mais nada, para o povo iraniano, né? Para todos os países mais moderados ali no Oriente Médio, que estavam ali prestes a selar o Acordo de Abrão e que agora se juntaram, né, nessa ofensiva aí ao Irã, ao mundo livre como um todo, além, é claro, de Israel, considerada o pequeno Satã, né, por esse regime dos ayatolás iranianos, Estados Unidos, o grande Satã, e esse é grande ameaça a todo o mundo livre. Então, é muito complicado. Como é que Lula vai defender isso, estar do lado do Irã, quando a gente vê esse regime terrível, que é, de fato, hoje a maior ameaça que a gente tem ao mundo livre. André Marcília, para a gente fechar... Olha, rapidamente, acho que vocês já foram, como diz o Piotr, aos pontos, mas eu acho que a gente precisa desmantelar essa hipocrisia que a esquerda e o governo Lula vem empreendendo esse caso todo. Então, o que a gente mais escuta é isso. Ah, não, mas os Estados Unidos mataram pessoas para levar a liberdade ao Irã. Certo, mas e as pessoas que estavam sendo mortas pelo Irã, pelo regime iraniano? Aí as pessoas estavam onde nesse momento? Estavam caladas, simplesmente fechando os olhos. Mesma coisa, tenho ouvido assim, ah não, mas o Irã, eles foram ao Irã, mas os Estados Unidos está levando a liberdade ao Irã, mas é porque tem petróleo, né? Sempre a história, né? Tem petróleo, assim como na Venezuela. A gente fica escutando esse tipo de argumento, e esse tipo de argumento é o mesmo são as mesmas pessoas que diziam assim, o Lula está preso, eram os mesmos petistas que diziam, o Lula está preso por corrupção, mas quantas pessoas ele tirou da fome? Né? Então é uma moral relativa. A pessoa, quer dizer, tem uma morte para ela que é moral e tem uma morte que é imoral. Tem uma corrupção que é moral, porque chega a uma finalidade que lhe é cara, mas aqui, se o Trump tem interesses, e qual país não tem interesses, e qual política que não é feita a partir de interesses e oportunidades, isso é totalmente legítimo dentro do universo, se você não é um ingênuo ou idealista daqueles que estão no seu gabinete ou dentro de uma sala de aula da FEFEL
FELESH da USP. Então, se você não está nesse contexto, você sabe que como o mundo é feito de concreto. E aí, claro que sempre existem interesses dentro da política. A questão é a seguinte, levou liberdade? Sim. Houve danos? Está havendo prejuízo? Sim. Isso faz parte, lamentavelmente, de toda a guerra. Mas isso, a curto, longo, médio prazo, vai trazer benefícios para aquele povo? Sim. Vai trazer liberdade para aquele povo? Sim. Basta olhar para a Venezuela. A Venezuela já está tendo benefícios óbvios. Basta olhar para o que aconteceu na Venezuela e os presos políticos que foram libertados. Isso não é o suficiente para você aplaudir o que foi feito? Precisa sempre relativizar. Então a esquerda e essa nota que foi feita pelo governo e todas as demais não tem valor nenhum, porque partem de uma premissa imoral. Paula. Diga, Ana, claro. 30 segundos, só para pegar esse gancho do professor Marcília sobre o petróleo. Essa mesma esquerda, professor, quando eles falam do dinheiro do petróleo é o óleo, eles não colocam na equação que o dinheiro deste petróleo do Irã financia os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, o 7 de outubro, toda essa barbárie, todo esse terrorismo no mundo todo. Então é engraçado como, se você pergunta, tudo bem, vocês querem colocar a equação petróleo em todo o contexto? Vamos colocar. Para onde você quer que o petróleo siga? Para cá ou para cá? Para os Houthis, para o Hamas, para o Hezbollah e para toda a instabilidade, para todo o terrorismo que eles trazem de uma maneira global. Não é à toa que você e grande parte dos brasileiros estão perdendo o sono todos os dias. Basta olhar as notícias. Todos os dias vemos escândalos políticos, roubalheira e uma verdadeira inversão de valores. Quem produz e trabalha duro fica indignado. A inflação reduz o nosso poder de compra. Ficamos acordados, preocupados como vamos manter nossa casa e proteger nossa família. Tudo isso está esgotando a nossa mente. E os danos vão muito além do cansaço. Dormir mal causa falhas de memória, mau humor, enfraquece sua imunidade e acelera o envelhecimento. Muitas vezes você até consegue fechar os olhos, mas acorda exausto. O seu dia simplesmente não rende. Mas hoje nós vamos resolver isso. Apresento a você o Sereno, uma fórmula 100% natural à base de melatonina, melissa, passiflora e valeriana. O Sereno foi feito para desligar sua mente das preocupações e te levar direto para o verdadeiro sono profundo. É nessa hora que o seu corpo relaxa de verdade, regenera as células e renova as suas defesas de forma natural, sem precisar de remédios tarja preta. Nós garantimos a eficiência do Sereno. Tenha o seu sono de volta. A diferença é imediata e você vai sentir os resultados já nas primeiras cápsulas. Nós garantimos o resultado. A sua satisfação é totalmente garantida. E preste muita atenção neste presente. Ligue agora para 0800 025 2023. Vou repetir. 0800 025 2023. As 100 primeiras ligações vão garantir 50% de desconto no Sereno. E não para por aí. Você ainda leva de brinde um pote do nosso complexo 5 magnésios essenciais, o complemento perfeito para sua vitalidade e recuperação muscular durante a noite. A satisfação é totalmente garantida. Volte a dormir com tranquilidade. Ligue já. 0800 025 2023. Até agora a gente traz detalhes sobre o caso envolvendo o Felipe Martins. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a transferência de Felipe Martins de volta para a prisão em Ponta Grossa, no Paraná. O ex-assessor presidencial estava no Centro Médico Penal, na região metropolitana de Curitiba. A defesa e familiares demonstraram preocupação com a segurança, a superlotação e a estrutura da unidade no interior do estado. A transferência para Curitiba havia sido feita pelas autoridades estaduais com base em avaliação de risco de segurança. O governo do Paraná informou que a medida buscou garantir a integridade física do preso. O ministro Moraes, no entanto, afirmou que a mudança ocorreu sem autorização do Supremo e determinou, então, o retorno de Felipe Martins a Ponta Grossa no prazo de 24 horas.
Segundo o ministro, a transferência sem o aval da corte compromete o acompanhamento da execução penal. Bom, e sobre esse assunto nós conversamos agora com o advogado Ricardo Schaeffer, ele que representa Felipe Martins, um dos advogados, né? Muito boa noite, doutor Schaeffer, seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a nossa audiência, a gente trouxe aqui, mas para o senhor resumir, por que o Felipe Martins foi transferido da cadeia de Ponta Grossa para o Centro Médico Penal e agora ocorre de novo essa transferência, e onde é que ele está nesse momento? Muito boa noite, Paula. Eu quem agradece a essa oportunidade de falar aqui com a Oeste. E, bom, o que aconteceu da primeira vez, inclusive, nós chegamos a comentar aqui na Oeste, né? Quando o Felipe ele foi transferido aqui de Ponta Grossa, ele acabou sendo transferido sem que houvesse nenhuma comunicação a nós, né? Essa transferência ela havia sido feita, né, depois, posteriormente, sem que nós pudéssemos saber com antecipação, né? Nós descobrimos que a própria unidade aqui de Ponta Grossa havia solicitado essa transferência para o Complexo Médico Penal, porque eles próprios viram riscos à segurança do Felipe, visto que aqui na unidade eles não possuíam a infraestrutura capaz de poder garantir a segurança deles, segundo o próprio relatório deles. Então foi feita essa transferência para Curitiba, onde Felipe estaria, né, agora no dia 6 há 2 meses. Né? E só agora o ministro Alexandre de Moraes resolveu que ele precisa ser provocado para que um preso seja transferido dentro do mesmo departamento de penitenciárias, sendo que isso não existe. O doutor Marcílio está aqui, não faz sentido a Suprema Corte ter que ser acionada para a transferência de um preso que envolva apenas uma adequação técnica. O Felipe, ele está atualmente, ele veio agora transferido para cá, acabei de sair ali da cadeia pública de Ponta Grossa. A cadeia pública de Ponta Grossa, ela é apenas uma unidade de trânsito, portanto, o preso ele é a porta de entrada, quase que uma triagem no sistema prisional, e aí ele é destinado à unidade adequada que eles julgaram ali pela natureza política do crime ao qual ele foi condenado, que foi imputado a ele, né? E a repercussão midiática, eles entenderam que ali eles não conseguiriam manter a segurança nessa unidade aqui de Ponta Grossa, e por isso fizeram a transferência para a unidade mais adequada aqui do Paraná, que onde estão presos até alguns envolvidos ali com o escândalo do INSS, justamente por ser a unidade mais adequada para esse perfil de preso. Né? Contudo, o ministro agora ele deu essa decisão, que a gente vai comentar um pouco mais adiante, até porque essa decisão sequer no processo está. Perfeito. Doutor Ricardo Schaeffer, deixa eu incluir também os meus parceiros de bancada nessa conversa. Ana Paula Henkel. Boa tarde, doutor Ricardo. Aliás, boa noite. Muito obrigada pela entrevista. Num dia tumultuado, eu falei com o senhor mais cedo, o senhor estava até indo acompanhar a transferência do Felipe Martins. E, doutor Ricardo, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a própria Polícia Penal do Paraná, né, responsável pela custódia diária, recomendou a transferência, como o senhor disse, para o Centro Médico Penal por motivos de proteção. E agora o senhor, nessa primeira fala, explica que ele volta para Ponta Grossa. Nesse caso, vem uma ordem do Supremo Tribunal Federal, mas nós estamos falando de unidades dentro de um Estado. O que o Estado pode fazer nesse caso, doutor Ricardo? O governador Ratinho ou o secretário de Segurança do Estado do Paraná? Bem, Ana, como nós acabamos sabendo
né, de toda essa situação através da imprensa, né? Como muita coisa nesse processo, inclusive. Então, quando eu entrei em contato com a unidade, eles, por dever de ofício, né, confirmaram essa informação que eu havia recebido pela imprensa, né, de que havia uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando a transferência dele em 24 horas para Ponta Grossa, sempre 24 horas. Ocorre que a decisão do ministro, ela é datada de sábado, né? E ele havia provocado, a Oeste até tinha divulgado que houve esse despacho do ministro mandando o departamento penitenciário aqui do Paraná que se explicasse por que fez essa transferência no prazo de 24 horas. Só que ele fez isso numa sexta. E, portanto, o prazo para protocolar isso no sistema acabava se esgotando na segunda. Foi o que o departamento fez e eles protocolaram as suas razões na segunda. E foram intimados de uma decisão que o ministro já havia prolatado no sábado, porém eles foram intimados apenas na terça-feira. Então, o ministro, sem aguardar qualquer explicação ou reforçar o pedido, caso ele quisesse, né, uma intimação às razões mais urgentes, não, ele apenas determinou já a transferência dele. E por óbvio, né, como esse clima de medo que o ministro Alexandre de Moraes ele fez em todas as autoridades públicas, eles obviamente cumpriram. Apenas eles cumprem sem questionar. Porém, há sim o que possa ser feito, inclusive pelas autoridades aqui do Paraná, porque nós da Defesa, se quer recorrer dessa decisão, podemos, porque ela não está no sistema do STF, ela não está no processo, né? Como muita coisa, inclusive ali de todo esse processo esquisito da farsa, da trama golpista. Então, nós não tivemos acesso, não temos acesso ao teor da decisão, apenas aquilo que nos foi relatado através da imprensa e depois confirmado pelas unidades aqui. Porém, sim, eles podem, em resposta a essa intimação que eles receberam hoje, avisar ao ministro que, sim, que eles cumpriram a ordem de Vossa Excelência, contudo, reforçam que o parecer técnico permanece o mesmo, até porque nós acabamos protocolando na segunda-feira e Vossa Excelência não verificou. Então, a unidade de Ponta Grossa não possui a infraestrutura capaz de garantir a segurança do Felipe. Então, portanto, já que esse é o problema, para ficar num termo que o próprio ministro Alexandre de Moraes ele pôs em voga, como houve essa celeuma, né, esse problema, né, dele não ter sido requerido para essa transferência, que, portanto, então fazemos aqui esse pedido para que Vossa Excelência, de maneira técnica, autorize a transferência dele ao Complexo Médico Penal de Pinhais, que é a unidade aqui no Paraná adequada para esse perfil de preso. André Marcília também tem uma pergunta para o doutor Ricardo Scheffer. Pois é, vamos lá, saímos do careca do INSS, vamos para o careca do STF agora. Doutor, bom, bem-vindo, boa noite. A minha pergunta é a seguinte, bom, primeiro, qual é o risco, eu queria que o senhor detalhasse, qual o risco que foi identificado, que o Felipe estava correndo na penitenciária de Ponta Grossa? Né? Tem a ver com faccionados, tem a ver com, enfim, que tipo de preso que estava trazendo a ele risco? E o que o senhor pretende agora fazer? Quer dizer, qual o próximo passo da defesa? Então, André, nós temos, sim, alguns passos que iremos tomar, né, aqui, algumas medidas que nós podemos ainda fazer. Ficamos um pouco engessados porque não temos acesso à decisão, vamos recorrer do quê? Né? Mas, dada a situação ali como está, né, o risco que foi verificado ali ao Felipe, isso não foi comentado em nenhum outro local, apenas aqui na Oeste, sim a presença de faccionados ali na cadeia pública de Ponta Grossa. O Felipe, por ele ter que ficar num espaço separado, isso gerou
desconforto ali para a população carcerária onde ele está. A cadeia onde ele está, ela tem capacidade de 250 presos e ela está com mais de 900 no último relato que eu tive na própria unidade. Agora, acabei de sair de lá. Então, você ter alguém que recebe uma cela, um local diferenciado, um local isolado para que ele fique ali, justamente por conta da exposição política. Isso o doutor sabe bem que está na lei de execuções penais, né, que garante a segurança a esse perfil de preso. Nessa unidade, a cadeia pública de Ponta Grossa, não conseguiriam garantir a segurança dele. Tanto é que houve um princípio de rebelião, por assim dizer, para ficar mais simples aqui para o público, quando o Felipe estava aqui da primeira vez, né? E chegou a notícia aos presos de que o Felipe, o assessor do Bolsonaro, né? Estava em um local separado, ou seja, recebendo uma vida boa enquanto os outros presos estavam amontoados lá. Isso gerou uma revolta dentro da unidade e que eles, temendo para que isso descambasse em uma rebelião, né, eles optaram por fazer essa transferência do Felipe. Tá? Esse relato não foi feito absolutamente a ninguém, eu mantive aqui até então, mas respondendo a sua pergunta do porquê há essa preocupação, sim, há um risco real à vida do Felipe, dito pelas próprias autoridades no processo e que o ministro Alexandre de Moraes absolutamente ignorou. Doutor Ricardo, então, objetivamente, a defesa já fez, então, protocolou esse pedido para que Felipe Martins permaneça na penitenciária, ali naquele centro médico de Curitiba. É isso? Para que ele seja transferido, para que essa decisão seja revista. Perfeito. Né? Ou seja, essa determinação dele que ele fosse transferido para Ponta Grossa seja cancelada e, portanto, seja determinado a transferência dele a unidade ali de Curitiba, que é o Complexo Médico Penal. Perfeito. E é o ministro Alexandre de Moraes quem vai deferir ou indeferir esse pedido. Tem algum prazo, doutor Ricardo? Juiz nunca tem prazo, né? Principalmente o ministro Alexandre de Moraes e com pessoas, principalmente, que ele possui algum tipo de desejo, ânsia de vingança ou algo do tipo. E Felipe, especialmente, estranhamente ou não, é a semana onde nós teremos o julgamento da ação dele nos Estados Unidos, né? Que está marcado para quinta-feira, né? Estranhamente, o ministro faz essa provocação às unidades aqui do Paraná, justamente quando a Folha de São Paulo provoca novamente, a PGR concorda com a autorização de uma entrevista dele, ou seja, qual é o interesse do ministro Alexandre de Moraes em causar isso e manter Felipe Martins calado, né? Ficar nessa bagunça, leva para lá, para cá, insegurança, né? Qual é a intenção dele? Absolutamente não sabemos e provavelmente jamais saberemos. Doutor Ricardo Schaefer, agradeço muito a gentileza de conversar conosco, explicar essa situação envolvendo o caso de Felipe Martins. Bom trabalho para o senhor, uma boa noite. Sou eu quem agradece mais uma vez. Muito obrigado, Paula. Obrigado a todos os espectadores da Oeste. Marcília, só rapidamente para a gente repercutir essa conversa que nós tivemos com o advogado do Felipe Martins, confusa essa situação, né? Ele foi transferido, agora está em Ponta Grossa nesse momento, há esse pedido da defesa para que ele retorne a Curitiba, que é ali onde tem melhores instalações nesse momento, inclusive em relação à segurança, né? O que teme a família e os advogados do Felipe Martins. É isso, quer dizer, ele estava numa penitenciária
tiraram ele de Ponta Grossa, onde ele corria riscos, então, de emergência, houve essa retirada, transferência para uma outra penitenciária, e o ministro Moraes simplesmente, como não fui eu quem tomou a decisão, agora ele volta. Veja, isso é um completo absurdo. Primeiro que o Moraes já não devia nem estar nessa história, vale só a gente lembrar que juiz de vara de execução penal é de que devia estar à frente disso. O Moraes já puxou para ele. Segundo, que decisões de emergência qualquer um pode tomar, o diretor do presídio, o Ministério Público e etc. É uma decisão de emergência. Imagina só, se todo preso que está correndo um risco de vida numa penitenciária tiver que ficar esperando um ministro ou um juiz tomar uma decisão. Ele não tinha nenhum preso vivo. Então, uma loucura completa. Aí o Moraes, por quê? Foi afrontado ou sentiu-se, de alguma maneira, confrontado, faz com que o Felipe Martins volte para o risco? Volte a correr risco de vida? O que o ministro Moraes quer? Criar um novo Clezão? Deixa eu voltar com a Ana. Diga. Vou abusar do professor Marcília, né? Claro, porque, como eu perguntei para o doutor Ricardo, professor, a Polícia Penal do Paraná, responsável, né, pela custódia diária do Felipe, fez esse parecer técnico dizendo que ele precisava ser removido para o Centro Médico Penal. Moraes vetou praticamente essa avaliação técnica, botou a sua vontade política à frente de qualquer decisão jurídica. E aí, como nós falamos agora com o doutor Ricardo, eles ficaram sabendo da transferência pela imprensa. Essa decisão sequer está nos autos. A minha pergunta, doutor Marcília, é a mesma que eu faço para o doutor Ricardo, porque tem muita gente aqui no chat perguntando o que o governador, neste caso, pode fazer, ou o secretário de Segurança, já que a própria decisão do Alexandre de Moraes não está nos autos. Pois é, Ana, eu acho que nesse caso, como a decisão é administrativa, foi administrativa e tinha de ser administrativa, ou seja, ele sair de Ponta Grossa era uma questão emergencial, de saúde, de risco de vida, me parece claro que o governador ou as autoridades que foram, inclusive, e que se empenharam em tirá-lo do risco que ele estava correndo, podem muito bem fazer o mesmo agora. Fazer o mesmo. Quer dizer, tira novamente do risco. O preso está em risco, não é o juiz, ou não é apenas o juiz quem decide. Essas autoridades que foram responsáveis por tirar o Felipe Martins de um risco de vida, e agora o ministro Moraes torna-se o responsável por fazer com que ele volte à boca dos leões, volte à arena dos leões, agora essas autoridades poderiam fazer exatamente o mesmo que fizeram antes. Tira mais uma vez e coloca em outro presídio. Claro que isso tem um custo. O custo é enfrentar o Moraes. Não sei se essas autoridades de Estado, do governo e administrativas teriam, enfim, essa disposição de enfrentá-lo, mas deveriam. O Moraes, como eu mencionei, já está fora da casinha jurídica nessa história, porque ele não é o juiz da vara de execução penal. E a gente cria uma bizarrice completa aqui, que é, como ele não é o juiz adequado para esse caso, quando você tem de recorrer da decisão dele, tem que recorrer para ele próprio. Quer dizer, o certo seria um juiz da vara de execução penal tomar uma decisão errada e você poder fazer o recurso normal a quem de direito. Mas como o Moraes toma a primeira, última e única decisão nesse e em qualquer outro caso, a gente tem que ficar recorrendo para o próprio Moraes. Quer dizer, isso não existe. Eu creio, Ana, que a sua questão é muito importante, porque o ministro Moraes age ilegalmente, o ministro Moraes age de forma abusiva e agora as autoridades de Estado, repito, que foram responsáveis por fazer com que ele saísse do risco que estava correndo, deveriam fazer outra vez, custe o que custar, mesmo que o Moraes não queira. O risco à vida ou a preservação da vida de um custodiado não é só algo que o Moraes tem de preservar. O próprio Estado é responsável pela vida de um preso que está sob sua custódia. Então, no momento em que um governador ou o responsável pelo presídio, etc., detectam que há um risco à vida dele, tem de se fazer emergencialmente o que for para que esse risco não permaneça. A gente perde tempo tentando entender, né, a lógica dessas decisões do ministro Alexandre de Moraes. É que não tem, né? É uma lógica política, né? Esse exato, é o problema. O Estado que tem que garantir, porque o custodia o preso, porque custodia o preso, o Estado no sentido filosófico, neste momento, na prática, é o Estado do Paraná.
Se ele se omitir, ele está se omitindo de fazer o que a lei determina. Exato. Vai cumprir o Moraes ou vai cumprir a lei? Funciona assim. E o Supremo Tribunal Federal solicitou à Polícia Federal a transferência do delegado Fábio Álvares Schor para atuar na corte. Especialista em contra-inteligência, Schor participou de investigações relacionadas aos atos do 8 de janeiro. Segundo relatos, o delegado esteve na última segunda-feira no Supremo. A expectativa é de que passe a atuar em inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal e o Supremo foram procurados, Marina, mas ainda não se manifestaram a respeito dessa possibilidade, então, de Fábio Schor trabalhar no Supremo e ali atuando, inclusive, muito próximo ao ministro Alexandre de Moraes. No gabinete do Alexandre de Moraes, né? Então, os dois que tiveram essa parceria, né? Eles já são parceiros, Paula, de longa data. A verdade é que, se a gente for analisar, o Fábio Schor, ele já atuou nas investigações, por exemplo, do cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. E a gente sabe que toda essa questão dessa investigação da trama golpista começou com uma pesca probatória ali naquela investigação. Depois, a prisão, né, a primeira prisão do Felipe Martins foi feita também a mando de Fábio Schor. Então, quando ele foi preso da primeira vez por ter feito aquela viagem aos Estados Unidos, que tudo que a gente tem até agora mostra que foi uma verdadeira fraude. Então, o Fábio Schor, e ali a gente sabe muito bem que o intuito daquela prisão seria conseguir também uma delação ali de Felipe Martins. E aí ele atuou em toda a investigação da trama golpista, então na prisão de todas essas vítimas do 8 de janeiro, né, que a gente sempre traz aqui cada um desses casos, e participou de tudo até então a prisão do Jair Bolsonaro, e a gente sabe muito bem que é isso, ele investiga ali Bolsonaro desde as joias sauditas. Quem é que estava ali? Fábio Schor. O cartão de vacinação, quem é que estava ali? Fábio Schor. Todo o 8 de janeiro, Fábio Schor, e agora com Bolsonaro, finalmente, né, eles conseguiram aquilo que eles queriam, então o Bolsonaro preso, aí agora o Moraes decide então trazer Fábio Schor para o seu gabinete. Assim, a gente viu como que a Polícia Federal, de fato, agiu, né? Agiu ali em todo esse processo, e sabemos muito bem, então, que é ali, né? O Felipe Martins, o Fábio Schor foi um dos algozes de Felipe Martins junto com o Alexandre de Moraes. Então, agora eles estão juntos, selando essa parceria que já vem de longa data. Não é à toa que você e grande parte dos brasileiros estão perdendo o sono todos os dias. Basta olhar as notícias. Todos os dias vemos escândalos políticos, roubalheira e uma verdadeira inversão de valores. Quem produz e trabalha duro fica indignado. A inflação reduz o nosso poder de compra. Ficamos acordados, preocupados como vamos manter nossa casa e proteger nossa família. Tudo isso está esgotando a nossa mente. E os danos vão muito além do cansaço. Dormir mal causa falhas de memória, mau humor, enfraquece sua imunidade e acelera o envelhecimento. Muitas vezes você até consegue fechar os olhos, mas acorda exausto. O seu dia simplesmente não rende. Mas hoje nós vamos resolver isso. Apresento a você o Sereno, uma fórmula 100% natural à base de melatonina, melissa, passiflora e valeriana. O Sereno foi feito para desligar sua mente das preocupações e te levar direto para o verdadeiro sono profundo. É nessa hora que o seu corpo relaxa de verdade, regenera as células e renova as suas defesas de forma natural, sem precisar de remédios tarja preta. Nós garantimos a eficiência do Sereno. Tenha o seu sono de volta. A diferença é imediata e você vai sentir os resultados já nas primeiras cápsulas. Nós garantimos o resultado. A sua satisfação é totalmente garantida. E preste muita atenção neste presente. Ligue agora para 0800 025 2023. Vou repetir. 0800 025 2023. As 100 primeiras ligações vão garantir 50% de desconto no Sereno.
E não para por aí. Você ainda leva de brinde um pote do nosso complexo 5 magnésios, essenciais, o complemento perfeito para sua vitalidade e recuperação muscular durante a noite. A satisfação é totalmente garantida. Volte a dormir com tranquilidade. Ligue já, 0800 025 2023. E o banqueiro Daniel Vorcaro foi preso nesta quarta-feira em mais uma fase da operação da Polícia Federal que investiga o escândalo do Master. A prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo, André Mendonça. O cunhado dele, o empresário Fabiano Campos Etel, também foi alvo da PF e se entregou para ser preso por volta das 9 horas da manhã. Ainda foram presos o policial aposentado Marilson Silva e Luiz Felipe Mourão, responsável por monitorar e intimidar pessoas consideradas ameaças aos interesses do banqueiro. A decisão do ministro Mendonça também determinou o afastamento dos ex-diretores do Banco Central, Bellini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza, que foram alvo de busca e apreensão e receberam medidas de monitoramento. Eles já estavam afastados do cargo por decisão anterior do próprio Banco Central, que abriu uma investigação administrativa sobre a atuação deles. A terceira fase da Operação Compliance Zero tem como objetivo investigar a prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa. O ministro André Mendonça ainda decretou o bloqueio de bens no montante de 22 bilhões de reais dos alvos. A Polícia Federal informou ao Supremo que Daniel Vorcaro teria ocultado mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais numa conta em nome do pai, Henrique Moura Vorcaro. A movimentação teria ocorrido mesmo depois de ele ter sido solto no fim do ano passado. A PF registrou que o risco de fuga continua elevado, citando jatos privados à disposição do investigado e patrimônio no exterior, inclusive em paraísos fiscais. Também foram relatados indícios de dilapidação de patrimônio. Em nota, a defesa de Henrique Moura Vorcaro afirmou que a conta mencionada na decisão do Supremo não é de sua titularidade. E agora, no final da tarde, Vorcaro e o cunhado, Fabiano Zetel, foram transferidos da Polícia Federal em São Paulo para o Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos. Eles saíram do fórum Ministro Jarbas Nobre depois da audiência de custódia. É o mesmo presídio onde Daniel Vorcaro esteve preso em novembro do ano passado. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Fizemos um rápido resumo, claro que tem várias camadas dessa operação de hoje. O dia começou bastante aquecido, mas só para a gente trazer aqui o saldo dessa operação de hoje: 4 pessoas presas, então Vorcaro e o cunhado pela segunda vez, e também 2 comparsas do banqueiro. O que justificou essas prisões foram trocas de mensagens encontradas aí no celular, e o que chama atenção, Piotto, é que eram mensagens de celulares que estavam sob o guarda-chuva do então relator do caso, o ministro Dias Toffoli, o que escancara ainda mais, de novo, que o ministro estava segurando as investigações, estava sentado, vamos dizer assim, em cima das provas, né, tentando blindar o amigo, o colega, que chegou a pagar aí 35 milhões de reais por parte do resort Itaiaia, que pertenceu aí à família do ministro Dias Toffoli. Enfim, vários pontos para a gente trazer, mas vamos fazer aqui a primeira rodada. Boa noite. Boa noite, Paulo. Eu começo por esse ponto que você já mencionou. O Toffoli estava sentado, literalmente sentado, porque estava debaixo dele e mais nada acontecia. Ninguém podia acessar o processo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marcília. Boa noite, Cautiana, a todos que nos acompanham. Não só o Toffoli estava inviabilizando qualquer investigação, como também agora essas informações da prisão do Vorcaro e também do cunhado, ou seja, por decisão do ministro André Mendonça, com novas informações da Polícia Federal, é que a investigação agora está de fato avançando. E isso é muito bom, por vários aspectos. Primeiro, obviamente, por esclarecer o que de fato aconteceu e chegar a todos os envolvidos. Mas também que, diante da prisão do Vorcaro, aquela possibilidade de ele colaborar com a justiça e explicar ele próprio, o autor de tudo isso, ou seja, o dono dessa negociação, na lógica da corrupção tem o corruptor e o corrompido, né? Você paga, você é o corruptor, e você tem o corrupto que aceita aquilo tudo. Bom, da forma como aconteceu,
O Vorcaro provavelmente, tudo indica, até inimaginável pensar diferente, que ele seja o sujeito que tem o maior número de informações. Ele deve ter provas, inclusive, do que ele vai dizer, se por acaso firmar um acordo de delação premiada, ou seja, de colaboração com a justiça. A prisão dele, neste momento, ancorada numa série de investigações da Polícia Federal que avançaram, e mais, nas mãos de um juiz que está disposto, e tudo indica agora, a gente está vendo, o avanço é prova disso, está disposto a fazer, obviamente, uma investigação clara e chegar exatamente a tudo o que aconteceu, abre essa possibilidade. Isso encurtaria em muito tempo, por exemplo, da investigação da Polícia Federal, porque essa é a função, inclusive, da colaboração premiada. O Vorcaro agora em Guarulhos, preso, vai pensar um pouco mais na vida. E se ele pensar um pouco mais na vida, quem sabe ele facilite as investigações contando tudo o que sabe, porque ele sabe muito. André Marcília, boa noite. Seja bem-vindo. Marcília, vou partir desse ponto também que o Piotr trouxe, da possibilidade de delação premiada aí de Daniel Vorcaro. Só para a gente entender, a legislação proíbe, né, que um líder de uma organização criminosa feche um acordo de delação premiada, mas há um entendimento aí, alguns investigadores da Polícia Federal colocam em dúvida que Vorcaro esteja aí nessa posição, nesse esquema do escândalo do Master. A gente não tem como saber neste momento, as peças estão chegando todos os dias, né? A gente já vai falar, agora também chama a atenção, Marcília, que essas ameaças a jornalistas, a gente vai trazer em detalhes essa troca de mensagens, porque são muitas informações ao longo do dia, mas o banqueiro trocava essas mensagens em casa, ainda em prisão domiciliar, usando uma tornozeleira eletrônica, né? Um verdadeiro escárnio, uma sensação ali de impunidade com a justiça brasileira. Marcília, boa noite. Boa noite, Paula, Cauti, Piotr, Ana, boa noite a todos que nos ouvem e veem. Bom, essa questão dele ser chefe de uma organização criminosa, eu não sei, né? Talvez a delação mostre que ele nem é o chefe. Então, talvez seja essa a grande cereja do bolo da sua delação, até porque a gente, cada vez que soma uma pecinha nessa história, vê um novo cenário se abrindo. Mas, então, talvez ele possa até, a depender do que tenha a dizer, se tornar formalmente um delator, né, ou um colaborador premiado, como no direito se diz. Agora, é um completo escárnio, realmente, né? Tudo o que nós vimos. Você está preso com uma tornozeleira e, de alguma forma, continua, porque não ficou claro nessa decisão se esses documentos ou essa troca de mensagens nesse grupo de WhatsApp chamado A Turma, né, se isso foi feito agora, né, e ele acessou um celular de terceiro para uma nuvem, ou se os documentos foram analisados agora, mas não necessariamente a troca de mensagens é contemporânea. Mas imagina-se que sim, porque as ameaças, por exemplo, ao jornalista Lauro Jardim, já tinha um ok do tal grupo, né? E se não aconteceram, se ele não foi assaltado e nem quebraram-lhe os dentes, como era a intenção desse grupo, dessa milícia, então me parece que deve ser contemporânea a aprovação desse plano para atacarem o jornalista. Então, mas seja como for, isso foi feito com ele preso em casa, com uma tornozeleira. E isso expõe, Paula, que ele deveria já estar preso há muito tempo. Não é de hoje que essa prisão deveria ter acontecido. E por quê? Porque ele já tinha, inclusive, ameaçado, né, influenciadores, contratado influenciadores para falar bem dele e mal do Banco Central. A gente aqui, inclusive, repercutiu isso há um tempo atrás. Agora vem essa nova questão e mostra que a prisão dele já deveria ter sido determinada lá atrás. E por que não foi? Não foi justamente porque a gente tinha o Toffoli sentado no processo. Então, não tem como duvidar de que o Toffoli era uma pessoa que estava à frente desse caso para impedir que esse caso fosse à frente e que agora, com a relatoria do André Mendonça, o caso começa a andar e andar de uma forma muito bem. Claro que a gente vai, cada dia que vê algo referente a esse caso, algo se revela mais bizarro do que o que a gente viu ontem. Cada vez a gente vê uma coisa mais bizarra que a outra. Mas isso é bom, é uma espécie de expurgo, né, do mal. Então, o fato é que com a relatoria agora do André Mendonça, nós estamos diante de um caso que começa a andar e a andar bem.
Bom, na decisão que mandou prender Daniel Vorcaro, o ministro André Mendonça citou indícios de que o banqueiro determinou que se forjasse um assalto ou simulasse um cenário semelhante para prejudicar o jornalista Lauro Jardim. O objetivo, segundo Mendonça, era, a partir do episódio, calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados. Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro revelam que o banqueiro participava de um grupo de WhatsApp chamado A Turma, no qual foi discutida uma estratégia para simular um assalto e atacar o jornalista. Vamos acompanhar um trecho dessa troca de mensagens em que Vorcaro é identificado como DV. Mourão pergunta, faz essa mensagem, né? Manda essa mensagem. Esse Lauro Jardim bate cartão todo domingo? Lanço uma nova sua positiva. DV responde, sim. Mourão, cara escroto. DV, tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Mourão responde, vou fazer isso. Num outro trecho, Vorcaro e Mourão fazem ameaças ao jornalista Lauro Jardim. DV, esse Lauro quero mandar dar um pau nele e quebrar todos os dentes num assalto. As mensagens apontam que o agressor seria Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, identificado como Felipe Mourão e também apelidado de Sicário, que significa um assassino de aluguel. O grupo de WhatsApp A Turma, segundo a investigação da PF, reunia personagens com diferentes perfis e funções. Entre os participantes estavam um ex-diretor do Banco Central, um ex-chefe de departamento da mesma instituição, um policial civil aposentado, além de Fabiano Zetel, cunhado de Vorcaro. Os investigadores também identificaram indícios de pagamentos regulares a Mourão. Ele teria recebido, por exemplo, cerca de R$1 milhão por mês, valor que seria repassado por Zetel em nome de Vorcaro e dividido entre integrantes da estrutura. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo à operação de máfia aqui, né, dessa organização criminosa que contava aí com esse grupo de WhatsApp designado A Turma. Cauti, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Boa noite, Marcia. Boa noite, Ana. Boa noite ao nosso público. Pois é, R$1 milhão por mês para um sicário é sempre menos do que 3,6 milhões de reais que eram pagos todos os meses para a esposa do ministro Alexandre de Moraes. O mesmo ministro que não tinha nenhum problema em frequentar a mansão de Vorcaro lá em Brasília, em fumar charutos caros, uísques de altíssimo nível, frequentar eventos altamente financiados pelo Vorcaro, inclusive no exterior, e também não tem nenhum problema em ter uma esposa com um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, contrato fake, sem nenhum escopo, claramente, né, que recebeu pelo menos 2/3 esse valor, cerca de 70 milhões de reais, e ainda não explicou o porquê esse contrato foi assinado, sendo que o próprio Moraes ligou pelo menos 6 vezes para o presidente do Banco Central para fazer lobby, basicamente, a favor do Banco Master. Banco Master que a gente está descobrindo cada dia que passa que era governado por um grupo de gangsters. Era um banco de delinquentes da pior espécie que não tinham nenhum problema moral em mandar quebrar os dentes de jornalistas forjando assaltos fakes, mas também bater em faxineiras ou surrar, estou usando as palavras aqui das interceptações das mensagens, surrar cozinheiros, por exemplo, ou seja, é algo que muito se parece a uma milícia. Então o Banco Master era um banco governado por milicianos. Então a gente tem um esquema miliciano. Temos também, nós já tivemos no passado, vídeos íntimos usados para chantagear eventuais políticos. Tivemos ligações com o PCC, tivemos pagamentos a influenciadores para falar bem do Banco Master e mal do Banco Central. Agora descobrimos que até vários veículos de imprensa receberam milhões de reais para falar mal do Banco Central e agora também chegamos ao espancamento de jornalista. Agora, se isso tudo não é razão para os ministros do Supremo Tribunal Federal fazer um meia-culpa, no mínimo meia-culpa, para tentar limpar uma imagem que está
inevitavelmente desgastada, especialmente porque esses mesmos ministros fizeram de tudo para evitar que a investigação prosseguisse, eles querem, esses ministros, acabar com o que sobrou da imagem do Banco Central, do Supremo Tribunal Federal. E ainda mais grave, Paula, é que ex-diretores do Banco Central do Brasil, responsáveis pela supervisão bancária, se tornaram consultores informais do Vorcaro. Tinha um grupo de WhatsApp onde eles diziam quais eram as técnicas que a mídia comprada pelo Vorcaro tinha que utilizar para atacar o próprio Banco Central. Então, traidores também dentro do Banco Central. Pergunta que me faço é, quantos outros consultores informais, sem contratos de 130 milhões de reais, mas que receberam também milhões de reais do Vorcaro, para fazer tudo menos que o interesse da República, a gente vai descobrir nos próximos dias. Bom, e a Procuradoria-Geral da República foi contra a prisão do empresário Daniel Vorcaro. Em 27 de fevereiro, a Polícia Federal pediu ao Supremo a prisão preventiva dos investigados, ao afirmar que o grupo mantinha uma estrutura de vigilância e coerção privada voltada à intimidação de pessoas ligadas às investigações. Mendonça concedeu 72 horas para a manifestação da PGR. O órgão afirmou que não havia no pedido indicação de perigo iminente, imediato, que induza a extraordinária necessidade de tão rápida e necessariamente sucinta análise do pleito. Na decisão, Mendonça rebate o parecer da PGR. Segundo ele, a representação da Polícia Federal traz sérias evidências da continuada prática de crimes de gravíssima repercussão. Em outro trecho, Mendonça diz lamentar a postura da PGR diante de robusto quadro fático probatório e que a demora revela-se extremamente perigosa para a sociedade. Marcília, a gente falou aí que essa decisão do ministro André Mendonça escancarou, né, a blindagem de Dias Toffoli e agora também, né, a paralisação, a inércia do PGR. Paulo Gonet, que teve a oportunidade de se manifestar por 72 horas, disse que não era o caso, que não via urgência, e diante de todas essas provas, dessa troca de mensagens, né, ameaças a jornalista, a empregada doméstica, todo esse sistema de coação, pagamentos de R$1 milhão ali para toda essa equipe que formava ali ao redor do banqueiro Daniel Vorcaro nesse grupo de WhatsApp, e o PGR não viu necessidade nem urgência de solicitar, né, a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. O Gonet é um inútil, né? Deve ser constrangedor ser o Gonet, né? Eu fico pensando, né, a pessoa chegar no espelho à noite e falar assim, eu sou o Gonet, né? Estou aqui. Será que ele dorme bem com isso? Porque você pode até errar na vida, você pode enfrentar essa ou aquela batalha de acordo com a sua consciência, mas como é que você pode chegar e dormir à noite e falar assim, não, eu achei que não era importante prender alguém que está querendo quebrar os dentes de um jornalista do Globo. Eu achei que não era importante prender alguém que tem um grupo com um cara chamado Sicário. Imagina só, sicário é assassino, né? Sicário, sinônimo de assassino. A pessoa tem um grupo desse, está planejando ali quebrar as pernas da faxineira ou da empregada e assim por diante. Fora todo o resto. Estamos só aqui na ponta do iceberg. E aí ele falou, não é importante, eu preciso de mais tempo. Então deve ser difícil, né? Deve ser bastante difícil ser o Gonet e dormir à noite. O Gonet, ele pediu ele queria mais do que 72 horas e achou que não era urgente por uma simples razão. Primeiro, porque ele sabia que o Mendonça não precisava do ok dele para decidir. O que pensa o Gonet ou deixa de pensar não vincula o julgador. Então, a opinião da PGR é só uma opinião. Ela não tem um poder vinculativo. O PGR disse, o Mendonça não pode ir contra. Não, o PGR disse isso e o Mendonça ir contra não é golpismo, não é nada disso, ao contrário, é o dever dele. É o que mais acontece no direito, é o promotor, o PGR dar uma opinião e o juiz ir contra. Em geral é isso. Em geral é assim, inclusive, que acontece. Às vezes até por birra. Isso é muito comum. Seja como for, o Gonet deu a opinião dele, o Mendonça fez o que fez. Agora, fez dando um pito. Levou uma bronca do Gonet.
uma bronca e não foi pequena. Ele listou ainda a bronca, o item 1 da bronca, é lamentável por A, é lamentável por B, é lamentável por C, basicamente dizendo ao Gonê por que era lamentável a decisão dele, e realmente foi uma decisão, né, uma opinião e o parecer, e realmente era lamentável. O Gonê, ele não é de hoje que deixa de prestar um serviço à sociedade, deixa de prestar um serviço ao Ministério Público, deixa de fazer a sua função, né? Ainda bem que o Mendonça, como a gente fala aqui, não está vinculado ao que pensa o Gonê. Talvez o Gonê tenha desejado essas 72 horas ou mais do que isso, porque ele precisava consultar os oráculos dele, precisava consultar as pessoas a quem ele talvez preste serviço, se não é a nós, se não é a sociedade, talvez ele devesse consultar os seus ministros preferidos ou de estimação para saber o que ele devia fazer nesse caso que o Mendonça colocou na parede. Bom, de novo, ainda bem que o Mendonça não está vinculado nem ao Gonê e parece que nem a esse grupelho de ministros que querem que nada ande no país. Pois é, Piotr, o Mendonça herdou esse processo aí do ministro Dias Toffoli há poucas semanas e está colocando ordem na casa, né? Primeira coisa, ele retirou aquele sigilo absoluto, deu mais autonomia para os agentes da Polícia Federal, ampliou o acesso às provas e toda a documentação, blindou ali da alta cúpula da Polícia Federal para que os agentes tenham autonomia para realizar a investigação e agora está aparecendo muita coisa, né? Esse pedido para Paulo Gonê estava desde a semana passada. Paulo Gonê não viu necessidade de autorizar essa prisão preventiva. André Mendonça, mesmo estando na Alemanha, que ele está ali, ele está participando de um congresso jurídico, ainda assim deu essa canetada autorizando essa operação da Polícia Federal, que agora, né, se torna cada vez mais evidente e urgente, né, a prisão desses investigados. Paula, me permita aqui, até por essa questão da PGR, o que disse, por exemplo, está entre aspas, tá? Porque é uma conversa de jagunço e de patrão aqui, né? Com relação à empregada era o seguinte, abre aspas, tem que moer essa vagabunda, fecha aspas. E disse que era para dar um sacode também no chefe de cozinha ligado a um ex-funcionário para intimidá-lo. Depois, em relação ao jornalista Lauro Jardim, de O Globo, que quero mandar dar um pau nele. Eu vou só repetir para a gente entender o que a PGR parece não ter vontade de ter entendido. Mas vamos lá. Quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto. Aí depois o plano visava, segundo o ministro Mendonça, calar a voz da imprensa. Nós estamos falando aqui, isso é conversa de jagunço. O dono do jagunço, o patrão do jagunço, o coroné e o jagunço. Nós estamos falando de coisas absolutamente graves. São 6 as razões pelas quais o ministro André Mendonça mandou a PGR para se manifestar. Em nenhuma dessas, inclusive com a gravidade do que eu repeti aqui, o PGR ou alguém da PGR que é comandada pelo Paulo Gonê, indicado, ex-sócio inclusive do ministro Gilmar Mendes, e agora recentemente reconduzido ao cargo pelo Senado da República, em nenhuma delas a PGR achou que deveria decretar a prisão preventiva do Daniel Vorcaro e de mais gente. A pergunta é, aonde está a PGR? Qual é o sentido da atual PGR? Aonde ele quer chegar? Daqui a pouco vai ter que incluir o PGR, por exemplo, em processo de impeachment. Acho que é no Senado também. O que o PGR está pensando da vida? Nós estamos falando aqui de, veja só, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. É uma simulação de assalto, né? Ou seja, só para justificar a violência. E depois uma funcionária, a empregada, tem que moer essa vagabunda. A PGR não viu nada de grave nisso. Bom, felizmente o ministro André Mendonça deu uma bronca no PGR e seguiu com o trabalho de fazer justiça num caso que sim vai por abaixo a República Brasileira e tem muito mais gente preocupada com isso. Como a Paula mencionou há pouco aqui, ainda bem que essa equipe da Polícia Federal está blindada, está com poder, blindada da própria corporação, do comando da corporação, que é sempre preocupante, levando-se em conta o histórico recente, e quem é o delegado-geral, é muito próximo ao Lula, enfim, foi segurança do Lula na campanha, e nesse caso o Supremo não viu nenhum problema, né? Mas enfim, ou seja, há uma preocupação de blindar essa equipe de pressões políticas para fazer um trabalho técnico.
em poucos dias a gente já viu o resultado. Deixa eu só aproveitar, compartilhar com a nossa audiência, porque é tanta informação desde o início da manhã da deflagração dessa operação da Polícia Federal. O nosso site publicou em 6 pontos, até para organizar ali as informações da decisão do ministro André Mendonça, que fundamentaram, né, a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. Então ali ele explica, né, o nosso repórter Eric Mafra explica ponto a ponto a fundamentação da decisão do ministro André Mendonça, que o PGR não viu nada demais. Cauti, quero te ouvir também, mas antes vou resgatar algumas capas da Revista Oeste. Inclusive você assinou, né, a cara da ladroagem. Temos de algumas semanas atrás, foi de dezembro, 19 de dezembro, tá aí a cara da ladroagem. Você traz um panorama, né, de quem era Daniel Vorcaro, que agora vai também mostrando a sua face, né, mafiosa, sua face malévola. Depois, mais uma outra capa publicada pela Oeste, Terremoto Master, mostrando, né, o banco caindo na cabeça do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma capa também que nós demos em janeiro. E mais uma dela, caso de polícia, agora também com o ministro Dias Toffoli estampando a capa da Revista Oeste. Claro que nós temos acompanhado esse caso muito de perto, Cauti, e todo dia tem atualização, hoje inclusive com essa deflagração, né, que acabou culminando com a prisão de 4 integrantes dessa organização criminosa. Até me lembrei que na segunda-feira o senador Alessandro Vieira teve de responder a uma jornalista no Roda Viva do porquê que ele estaria interessado em investigar o caso do Master na CPI do crime organizado. Cada vez mais vai ficando claro, escancarado, o porquê que o senador ali gostaria e precisa investigar o caso do Master como uma rede, como uma organização criminosa infiltrada nos 3 poderes da República. Pois é, porque são um bando de delinquentes e de mafiosos. Mas só para terminar, Paula, essas capas que a gente deu, essas matérias que escrevemos ao longo desses meses, são pelo menos 2 anos que estamos cobrindo esse caso, e os nossos leitores, nossos assinantes sabem, né, conhecem os fatos lendo a Revista Oeste. Por isso que é importante assinar a Revista Oeste, por isso que é importante participar, né, desta batalha para a liberdade de expressão e de informação, para saber o que de fato acontece em Brasília, o que acontece no Brasil e também as falcatruas que acabam afetando a vida dos brasileiros. Por isso, assine a Revista Oeste, porque lembramos sempre, essas capas, essas matérias, essas reportagens, esses furos são realizados sem receber um tostão de dinheiro público. E é fundamental a sua ajuda, a sua assinatura para ficar bem informado e ajudar a um jornalismo, né, responsável e um jornalismo que mostra a verdade como esse. Agora, só para voltar, Paula, para te responder, de fato, temos, primeiramente, toda vez que eu vejo as informações que estão saindo dos telefones do Vorcaro, que foram apenas 1/3 deles foi já periciado, aparece cada vez mais que esses telefones são os Epstein Files do Brasil. Porque desses telefones pode sair de tudo e pode abalar a República de uma forma que provavelmente a gente não viu nem durante a Lava Jato e nem durante o Mensalão. Nem aquilo que a gente ouviu do Joesley, na Odebrecht, 50 milhões, 30 milhões, ou também do amigo do meu pai, pelo Marcelo Odebrecht, não chega aos pés de um cara que queria espancar uma empregada doméstica, né, e um cozinheiro queria quebrar os dentes em um assalto fake contra um jornalista. Ou seja, temos de fato um líder de um banco que foi permitido fazer o que bem entendia por diretores corruptos do Banco Central, que se comportava como um mafioso no Brasil. E o ponto é, esses 2 ministros, de novo, eu insisto, esses 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Toffoli e Moraes, que negociaram com um gangster como esse, que não tiveram nenhum problema em fechar negócios com um delinquente como esse, e com um dos maiores fraudadores da história do Brasil, não tem nada a dizer? Não tem nada a declarar? O dinheiro que a senhora Vivian Barsi recebeu, não seria o caso, a decência de doar para uma instituição de caridade ou para a própria FGC, para ressarcir as vítimas, né, do Daniel Vorcaro? Nada disso, está tudo bem.
lá no Supremo Tribunal Federal, temos 2 ministros. Um vendeu, ficou sócio do Vorcaro e do Zetel vendendo o parte do Tayaya. A outra recebeu 70 milhões, um contrato de 130 diretamente para o Banco Master e ninguém tem vergonha na cara? Ninguém está, no mínimo, desconfortável com essa situação? Então, assim, de fato, chegamos a uma nova dimensão de organização criminosa no Brasil, que chegou lá em Brasília, tem até uma matéria que a gente deu, o Banco Master chegou no Planalto e chegou no Supremo Tribunal Federal, e sim, temos ministros que devem explicações para a sociedade brasileira, porque eles não têm a mínima moral de julgar mais nada se eles não explicam quais eram suas ligações com o Banco Master. Essas mesmas pessoas, Paula, só para terminar, esses mesmos ministros que foram exaltados pela imprensa, pela velha imprensa, os datilógrafos do regime, que se descascavam as mãos aplaudindo quando eles abusavam da lei em nome da democracia, onde estão? Aonde está a jornalista que publicou, sem nenhuma vergonha, aquele imprint infame com a cara do Moraes, vigiar e punir, gostoso demais? E agora que descobrimos que a mulher dele pegou 130 milhões do Banco Master? O que é o Alexandre de Moraes? Continua sendo o defensor da democracia ou um cara que deu explicações à sociedade brasileira? Então é isso. E o Mendonça está tentando salvar a honra do Supremo Tribunal Federal, mesmo se com os atropelos e as atrapalhadas os empecilhos colocados pela PGR, mas está tentando fazer o que é certo, ou seja, prender bandidos e explicar para a sociedade o que está acontecendo no Brasil. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.